Boa noite, a paz do Senhor, meus irmãos e amado ouvinte da Palavra de Deus. Estamos aqui nesta noite para trazer uma mensagem da parte do Senhor para os vossos corações. E hoje eu queria estar lendo com os irmãos no livro de Números, capítulo 14, o verso 1 até o 9. O verso 1 diz: Então levantou-se toda a congregação e alçaram sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: se morrêssemos na terra do Egito, ou se morrermos neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para que caiamos a espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E dizia uns aos outros: Levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebre, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se dele o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Amém? Nessa passagem, hoje, nesta noite, eu quero trazer para a vossa meditação uma reflexão. E antes de trazer a reflexão, eu quero fazer uma oração por você que está me assistindo neste momento e por todos que estão a nos ouvir, para que o Senhor venha nos ajudar. Amém? Vamos orar. Senhor, soberano Deus que está nos céus, aqui estamos agradecidos pela leitura da Tua Palavra. Venha, Senhor, nesta noite, fazer com que a minha boca seja a Tua boca, a Tua voz, falando para aquele que está necessitado através da Tua Palavra que está aqui, aberta para a nossa meditação. Obrigado por tudo e por todos que estão nos assistindo, Senhor. Nos ajude e nos capacite cada vez mais. Em nome de Teu Filho amado que te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Nesta noite, meus irmãos, como eu falei, vamos aprender a atravessar o deserto, pois Deus não nos chamou para que morramos no deserto, mas para que chegamos até o outro lado, a terra prometida, terra que emana leite e mel, a qual o Senhor nos prometeu. Mas nós lemos aqui no início, no verso 1, que quando os israelitas ouviram que o povo, o qual possuía a terra, era povo gigante, e eles eram como gafanhotos aos olhos dele, ficou pensando: por que não morremos no Egito? Ou se morremos nesse deserto? Ao ouvir o relatório trazido pelos espias a Moisés e a Arão, o povo temeram e choraram de tanto medo que tiveram por ouvir que a terra prometida era habitada por gigante, e aos olhos do gigante, aquele povo se viram como um gafanhoto. Assim se angustiaram, e o temor tomou conta do seu coração. Mas Calebre e Josué tentaram animar
encorajar o povo, dizendo: se o Senhor se agradar de nós, nos dará a terra por possessão, ou seja, a terra será nossa. Nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Mas o povo ainda estava com tanto medo que não lhe deram ouvidos. Assim como Pedro, quando os discípulos, lá em Mateus capítulo 14, o verso 30, estavam em alto mar, e pela vigília da noite, Jesus veio sobre as águas do mar, e Pedro, pensando ser um fantasma, pediu ao mestre que deixasse ir ter com ele, e Jesus o permitiu. Mas Pedro, ao tirar o olhar do mestre e olhar para as ondas do mar, começou a naufragar e pediu socorro ao Senhor. E o Senhor, estendendo a mão, disse: por que temeste, homem de pequena fé? Se eu te mandei vir, eu sou a tua segurança, eu sou o teu amparo. Apenas tão somente confia, que tudo eu hei de fazer. Assim, devemos crer e depender unicamente dele. Mas quando nos vimos em meio às tempestades, às diversidades desta vida, muitas vezes queremos voltar atrás, como o povo no verso 2 e 3, que murmuraram contra Moisés e contra Arão, e perguntaram por que o Senhor trazia aquela terra para que caísse a espada e para que suas mulheres e crianças fossem como presa. Queriam voltar ao Egito. Pensamos que melhor seria ter ficado no mundo mesmo. Mas Jesus não nos chamou para termos uma vida sem dificuldade e sem luta. Pelo contrário, Ele nos alertou em João: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. E com essa certeza que Ele venceu o mundo, e nos ajudará a vencer também as dificuldades desta vida, devemos ter esta convicção em nossa vida, que Ele está conosco e nos ajudará sempre. E assim como Moisés e Arão, Josué e Caleb se dispuseram em cair com o rosto em terra para orar e se humilhar por todo o povo. Devemos nessa hora nos humilhar, buscar em oração a face do nosso grande Deus, para que assim Deus tenha misericórdia e nos ajude em tempo oportuno. E logo após eles, Josué e Caleb relataram novamente ao povo como era a terra da promessa, pela qual eles haviam rodeado, e animaram o povo, dizendo: se o Senhor se agradar de nós, nos porá nesta terra, pois os gigantes serão como um pão para nós, pois eles não têm amparo algum, e o Senhor nosso Deus é conosco. Tão somente não tememos a nada, e assim devemos agir em meio às situações difíceis de nossa vida, não pensando em dar um passo para trás, mas avançando sempre, pois Deus nos diz que aquele que põe a mão no arado não pode mais olhar para trás. E o céu é o nosso alvo, a vitória é a nossa meta, e a terra prometida está logo após esse deserto. Tão somente não sejamos rebeldes ao Senhor, e sim confiante cada vez mais em sua promessa, pois fiel é o que nos prometeu para cumprir. Deus, Ele é fiel, sempre permanecerá fiel na sua palavra. Se Ele cumprir, se Ele prometeu, Ele há de cumprir tudo. Nada, nenhuma de suas palavras há de cair por terra. Então somente não sejamos rebeldes, como falou no versículo 9. Se o Senhor
se agradar de nós, Ele nos dará a terra, porquanto são Ele o nosso pão, ou seja, são Ele as dificuldades, o nosso alimento. E o Senhor tirou deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não temais a coisa nenhuma, por mais difícil, por maior que seja, por mais longa esteja a caminhada. Não desanime, não deixe que o medo tome conta do seu coração ou que venha abafar a sua fé. Tão somente espere em Deus, fique no seu lugar paciente e assim a vitória há de vir, porque Deus conta com aqueles que são corajosos e não com aqueles que pensam em voltar para trás. Que esta palavra sirva de reflexão para você nesta noite e que Deus continue abençoando e nos ajudando para que assim, no próximo vídeo, eu venha trazer mais palavras de reflexão e encorajamento para você, ao seu coração, em nome de Jesus. Quero orar por você para que Deus venha te confortar, te ajudar, renovar as suas forças e lhe fazer com que você atravesse esse deserto. Não esqueça, não fomos chamados para ficar no deserto, mas sim para chegar à nossa terra prometida, a Canaã celestial. Não pense em voltar atrás, pois Deus não conta com aqueles que voltam atrás, com os medrosos, e sim com os corajosos. Se você se sentiu encorajado com essa palavra, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar, amém? Agradecemos, Senhor, por esta palavra. Obrigado por tudo, Deus, que Tu tens nos dito nessa noite. Abençoa aquele que está ouvindo, Deus. Que esta palavra sirva de incentivo, de encorajamento, de ânimo para aquele que se encontra desanimado, Senhor. Ajude, capacite, levante, renove as forças. Assim queremos te pedir tudo isso em nome de Teu Filho amado e crendo já na resposta, confiando na vitória, Pai, em nome de Jesus. Amém.